hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a rotina de sono de bebês. Eu tive uma grande sorte, eu acredito, de ter um filho que foi fácil colocar na rotina do soninho. Mas eu sei, tenho muitas amigas ao meu redor e tudo, que não tem conseguido colocar o bebê para dormir direitinho e que tem tido problemas com o horário do soninho do bebê. Então eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência, que foi muito boa com o Pedro, né? Nunca tive nenhum problema com o Pedro. O que eu fiz, né? Como que eu coloquei essa rotina de sono, né, para ele. E é a mesma rotina de sono que eu pretendo ter com a Duda quando ela nascer. Então, assim, o Pedro nasceu aqui em Londres no inverno, né? Então, o Pedro nasceu dia 2 de março, tava muito frio aqui. E na época, eu não morava num apartamento, né? Então, eu morava num quarto. Que é muito comum você morar em quartos, né? Alugar um quarto e morar só naquele quarto. Eu tinha um quarto bem grande e tinha espaço, né, para ter o Pedro na época, né? E aí depois, quando ele foi ficando maiorzinho, nós mudamos para esse apartamento que eu moro hoje, onde ele tem o quartinho dele e nós temos o nosso quarto separado do dele. Mas na época nós dormíamos no mesmo quarto, então eu optei por deixar ele dormindo no carrinho ao lado da minha cama. O carrinho dele era igual ao Moisés da Duda. E aí depois, quando ele cresceu, né, ele tinha umas fivelas por baixo que você puxava e encaixava e ele virava o carrinho normal. Mas ele dormiu nesse Moisés até 3 para 4 meses, mais ou menos. Por que que eu optei? Porque o berço, por mais que ficasse no meu quarto, ele era um pouquinho distante da minha cama. Então eu tinha que estar levantando para pegar o Pedro no berço toda vez que ele chorava. E como eu já disse aqui, né, no vídeo do pós-parto, eu tive um pós-parto bem difícil, eu tinha muitas dores no pontos, e então, para mim era mais fácil, né, muito mais tranquilo, ter ele logo ali do ladinho da minha cama. Como na época não cabia o berço dele ao lado da minha cama, né, eu teria que mudar toda a estrutura do meu quarto, e nós optamos por dividir, né, então o nosso quarto era para um lado e o quartinho dele era do outro. Então tinha a decoraçãozinha dele e tudo mais, a gente não quis mexer na decoração do quarto. Então eu optei por deixar ele no carrinho ao lado da minha cama, que aí tinha espaço para colocar o carrinho ao lado da minha cama. Então toda vez que ele chorava, eu só, né, pegava ele ali do meu ladinho, já dava de mamar para ele, ponhava ele para rotar e já colocava ele de volta no carrinho. Inclusive, quando eu recebi a visita da midwife, né, que elas vêm, as enfermeiras, elas vêm por volta de 3 dias após o nascimento, depois vem após 5, depois após 7 dias, ela falou que eu estava muito, muito bem com essa ideia dele dormir no carrinho, que era muito mais aconchegante para ele dormir no carrinho, porque o bebê quando nasce, ele tá acostumado a estar aqui, né, todo apertadinho, né, ter todo esse espaço limitado. Então, quando ele nasce, se você já coloca ele num berço, para ele a sensação é que aquilo é muito grande, e de fato né, quando você põe um bebê recém-nascido no berço, parece que o berço é enorme para ele, né? Então essa sensação de tenho muita liberdade, tenho muito espaço, eles assustam os bebês. Então ela falou que o carrinho, como ele é menor, né, mais aconchegantezinho, que o bebê sente isso, que ele tem esse limite de espaço semelhante ao que ele tinha no útero. Então que era muito bom. Além de você evitar a morte súbita, porque ele tá ali do teu lado, então qualquer coisa que acontecer você vai ouvir, né, você vai acordar instantaneamente, e você ter mais esse conforto de ter o teu bebezinho ali do lado. Eu lembro que eu também deixei o Pedro por alguns dias, né, na minha cama, ele dormia, então eu colocava o carrinho, colocava um travesseiro para proteger, dormia ele, eu e meu esposo. Eu fiz isso por algum tempo, e aí depois disso eu já pus ele diretamente no berço. Ele já tinha por volta de quase 4 meses, quando eu coloquei ele no bercinho dele. E aí eu tive um pouquinho de resistência da parte do Pedro
quando foi pro berço. Por quê? Porque assim, ele já estava acostumado a estar sempre no carrinho. Então, assim, quando eu saía com ele passear na rua, ele já tinha aquele hábito de dormir no carrinho. Então, tudo bem, tava tranquilo. Só que durante o dia, em vez de eu colocar ele para dormir o soninho da tarde, por exemplo, no berço, eu colocava ele para dormir no meio da minha cama. Então, lógico, tinha o meu cheirinho, tinha o cheirinho do meu marido, ele se familiarizou com esse ambiente. E aí, quando eu colocava no berço, ele não ficava. E aí eu fui lendo tal, né, vendo quais as maneiras que eu poderia fazer para colocar ele no berço, fazer essa transição para o berço, e aí eu descobri um truque, que foi que eu usei, que deu super, super, super certo. O Pedro, como eu já disse, chupava chupeta, e aí o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro com uma roupa, né, eu dava de mamar, eu ficava o dia inteiro com ela, e aí à noite eu tirava a blusa e ponhava dentro do berço para ele dormir. Por quê? Porque aí na roupa fica o seu cheiro, fica o teu perfume, fica o cheirinho do leite, né? E deu super, super certo. Eu vou até colocar aí pra vocês uma fotinho dele dormindo com o meu pijama. Super, super delicinha. Aí até um fato engraçado, porque quando eu comecei a fazer isso, eu tava naquela época que eu tava um pouquinho acima do peso e tal, né? Então o preto ele disfarça. Eu sempre amei preto, mas o preto disfarça tudo, né? Então eu tava sempre de blusinha preta. E não reparei, mas toda vez que eu ia dar uma blusa pra ele, a blusa era preta. Ele associou o preto à mamãe. Então ele às vezes achava minha leg, depois de grandinho já, com mais de um aninho, às vezes ele achava uma leg minha perdida em algum lugar, ele já pegava e colocava no rostinho, assim, gente, é muito gostoso lembrar disso. Que ele associou, que eu chamava que era o cheirinho, né? Então ele tinha a chupeta e o cheirinho. Mas assim, o primeiro mês ele dormia praticamente 24 horas, né? Normal de bebezinho. Mamava, dormia, mamava e dormia. Depois, com o tempo, eles vão regularizando esse soninho. Então, o Pedro ali por volta de 1 ano, mais ou menos, o Pedro dormia. Acordava às 6h da manhã. Aí ele mamava, brincava até umas 8 horas da manhã. Mamava novamente, dormia até às 10, acordava, mamava meio-dia e aí dormia até umas 2, 3 horas da tarde. Ele acordava, mamava, dormia mais um soninho de 40 minutos por aí. E às 6 horas da tarde eu dava um banho nele, bem gostoso, bem quentinho. Fazia massagem nele todinho. Vou pôr as fotos aí para vocês verem ele ganhando massagem. E depois ele dava um mamazinho pra ele ia pra cama às 7, 7h30 no máximo, o Pedrinho já tava dormindo. E aí ele mamava meia-noite e depois ele só mamava de manhã, por volta das 7, 7h30 da manhã. Mas o que eu fiz? Qual foi os truques que eu usei pra ter essa rotina de sono? Porque era perfeita, né? Ele com 1 ano de idade, mais ou menos, que foi quando eu desmamei ele, né, porque o meu leite, né, já não vencia mais, ele sempre foi muito, muito esfomeado, e eu tive uma época com hiperlactação e tudo, mas depois meu leite foi diminuindo, porque eles começam a comer, então eles mamam menos, né, e aí a produção cai mesmo. E aí, como eu já tava, né, já tinha dado 1 ano, que é o que eu pretendia dar pra ele e tal, eu achei que era uma boa ocasião pra gente desmamar, né? E foi super tranquilo, eu não tive problema com desmame, foi super tranquilo, com 2 dias ele já não pediu mais o TT e continuou tomando a mamadeira, não teve nenhuma reação do leite, tudo. E aí, depois que ele passou a mamar o leite de fórmula, ele passou a dormir a noite inteira. Então, essa mamadeira da meia-noite eu cortei. Porque eu já vi que eu acordava ele para mamar meia-noite e ele já mamava bem pouquinho, às vezes mamava menos de 100 ml e que, na verdade, ele não estava com fome, né? Então, eu parei de acordar ele à meia-noite e aí foi quando ele passou a dormir das 7 da noite até as 7 da manhã, 12 horas. E aí foi um alívio, né, pra mim, que eu conseguia ter uma noite de sono bem gostosa, né, bem aproveitosa. Mas eu sempre tive os meus truquezinhos com o Pedro, assim.
além de ter a chupeta, além de ter o cheirinho, ele sempre teve esse bichinho aqui, gente, ó. Chama-se a Horse. Ele é maravilhoso. Eu comprei pra ele antes dele nascer. Olha, gente, essa musiquinha é tão gostosa. Além de ter a musiquinha, tem um barulhinho de água, ó. É maravilhoso esse bichinho. Então eu colocava do ladinho da caminha dele, porque isso aqui acende, né? Que agora tá claro, mas tem uma luzinha aqui. Então eu colocava dentro do berço com essa musiquinha. E aí ele acalmava e dormia. Ela toca 5 minutinhos, aí você aperta aqui na barriguinha dela e liga de novo. Depois, mais tarde, eu comprei esse daqui pra ele, do ursinho Puff, que é uma lâmpadazinha. Olha, ele tem uma luzinha aqui. E ela dura 20 minutos acesa. Então eu colocava essa luzinha dentro do berço pra... Ele sempre dormiu no escuro, mas eu deixava sempre essa luzinha acesa aqui no bercinho dele pra ele pegar no sono. E o Seahorse dele ligado, além, lógico, do mobile dele, que depois eu comprei, ele já tava por volta de uns 7, 8 meses quando eu comprei, e ele também toca 20 minutos, e ele tem controle remoto, então na época que ele dormia no meu quarto, às vezes à noite ele resmungava, eu com o controle eu ligava a musiquinha e ele voltava a dormir sozinho. Por que que eu optei? Porque a música é uma coisa que relaxa, né? É uma coisa que deixa a gente calmo, relaxa, tranquiliza. E ele associa, toda vez que ele escuta a musiquinha, ele dorme. O Pedro dorme com o Seahorse, com aquele puff ligado desde quando ele nasceu até hoje. Então, assim, ele é os bichinhos dele dormir. Além disso, além das musiquinhas, né, que eu sempre gostei de ter, eu, lógico, sempre cantei pra ele, a gente sempre rezava junto, eu muitas e muitas vezes fazia o soninho das 7 horas, eu embalava ele no colo, eu cantava musiquinha pra ele dormir, e eu tive esse momento, eu acho isso muito importante, é uma das coisas que eu mais gosto de lembrar que eu fazia com ele, era fazer ele dormir no meu colo, e nunca atrapalhou em nada. Tem gente que fala, tem que pôr no berço e deixar dormir sozinho, não sei o que. Gente, Pedro nunca teve problema para dormir sozinho. Mas eu aproveitei fazer ele dormir no colo quanto deu, né, enquanto foi possível. Porque depois ele cresce, você já não consegue segurar, porque é pesado. Eles também, agora o Pedro já não gosta mais. Às vezes eu até quero que ele durma na minha cama, por exemplo, e depois eu trago ele para dormir na caminha dele. E ele fala, não. Pedro dorme na cama. E ele vem, deita na caminha dele e dorme sozinho. Então, assim, ele tem a rotina dele de sono, ele sabe que aquele horário é o horário dele de dormir. Eu só falo pra ele assim, olha, tá tarde, vamos dormir. E ele fala, ok, tá tarde, vai, escova o dentinho dele, faz xixi e vem pra cama dormir. Então, assim, é uma rotina, né? Ele sabe que aquele horário é o horário dele de dormir, ele associa todo aquele dia naquele horário, ele vai estar com soninho pra dormir. O que eu fiz também, depois, quando ele fez 2 anos de idade, eu tirei a chupeta, né? Com 1 ano de idade eu tirei o Pedro do peito, né? Logo depois que ele fez 1 ano, com 2 aninhos eu tirei a chupeta. Nós fomos para o Brasil de férias em fevereiro e aí quando nós voltamos em março, eu cheguei e eu tirei a chupeta. E aí eu tirei a chupeta e junto com a chupeta ele mesmo tirou o cheirinho, né? E aí a gente adotou os bichinhos de dormir. Então ele adotou o Mickey, que o Mickey ele passou a dormir desde quando ele tirou o cheirinho, então ele dorme com esse Mickeyzinho aqui, pequenininho. Meu esposo até deu um outro grande pra ele depois, mas ele gosta mesmo desse pequenininho aqui. É o Baby Mickey, ele fala, vamos dormir Baby Mickey. E aí agora na Páscoa eu comprei pra ele esse coelhinho, então agora é os 2 bichinhos dele dormir, o Baby Mickey e o coelhinho da Páscoa. Então ele dorme agarradinho com esses bichinhos a noite inteira. Então assim, é um conforto, eu sempre li muito sobre isso, né, aqui até tem as naninhas, aqueles bichinhos peludinhos, né, que é uma toalhinha, deixa eu até mostrar, o Dudinha tem um aqui, olha, uma naninha, ó, é um ursinho aqui, é uma fraldinha, é uma naninha,
Mas tem também aqui com soft, e que a Naninha, a Dudinha tem vários, eu não sei se ela vai querer. Eu comprei pro Pedro do Puff, quando eu fui na Disney, na loja da Disney, eu comprei pra ele, mas ele nunca gostou. Ele dormia mesmo, era com o cheirinho da mamãe. Então, assim, eu sou super adepta, eu não vejo problema nenhum se eu viajasse com ele, de levar os 2 bichinhos dele, não vejo problema nenhum. Inclusive, quando eu vou dormir em algum lugar, assim, vou passar em algum lugar, por exemplo, se eu for ficar na casa de alguma amiga até tarde, que ele precise dormir nessa casa, ou parte do sono ele tenha que dormir lá, eu sempre levo os bichinhos dele. Se eu precisar viajar, eu não vejo problema nenhum carregar os bichinhos dele junto, né? E acho que é um conforto, por exemplo, quando nós formos novamente para o Brasil, né? Ele vai se sentir em casa se ele tiver as coisinhas que ele já está acostumado de dormir. Ele não vai estar na casa dele, né? Não vai estar no quartinho dele, mas ele vai ter o conforto dele aqui, que é os bichinhos dele de dormir, que ele está acostumado a dormir. Inclusive, esse daqui eu levei para o Brasil quando eu fui, tá? A respeito dos horários, o Pedro praticamente que estipulou o horário de dormir às 7, porque eu até então fazia ele dormir por volta das 9. Só que ele já estava tão cansado, tão exausto, que eu tinha muita dificuldade de colocar ele para dormir. Então eu fui diminuindo meia hora, até que eu cheguei no horário de 7 horas, que eu conseguia dar banho nele super tranquilo, ele tava super calmo, tomava banho, fazia massagenzinha nele, ele mamava, 7 horas ele tava dormindo. Porque às vezes eu colocava ele para dormir às 9 e daí ele já tava exausto, ele tava muito cansado. E aí ele ficava irritado. E eu não sei se vocês sabem, mas o bebê, ele é diferente da gente. A gente, quando tá muito cansado, a gente deita e dorme. O bebê, quando tá muito cansado, não dorme. Então, assim, passava do horário dele dormir e aí ele não conseguia dormir. Então, eu fui diminuindo o horário dele até que eu cheguei nesse horário de 7 horas. E ele mantém até hoje esse horário. Então, agora que ele tá com 4 anos, que ele vai na nursery, né, de manhã, das 9 ao meio-dia, ele tem ido dormir um pouquinho só mais tarde, porque agora com 4 anos ele já pode dormir menos que 12 horas, né? Por volta de 10, 11 horas é o suficiente. Então ele dorme por volta de 8, 8 e meia, 9 horas no máximo ele tá dormindo. Por que que eu atrasei um pouquinho o horário dele dormir? Porque às vezes a rotina, pra mim, é mais difícil fazer ele dormir muito cedo. Pra mim fazer ele dormir às 7, eu tenho que fazer a janta dele muito cedo. E às vezes não dá. Até então, eu tava trabalhando há um mês atrás, às vezes eu chegava super tarde do trabalho, cansada, e até eu tomar banho, dar banho no Pedro, dar jantinha pra ele e tudo, ele tava indo dormir esse horário de 8, 8 e meia. Então, eu acredito que agora com a Duda, se ela realmente manter esse horário do Pedro, né, se ela também for dormir por volta de 7 horas, então eu posso pôr ela para dormir e depois dar um banho nele, só nós dois, ou a gente jantar junto e depois ele ir para cama por volta das 8, 8 e meia, né? Então acho que seria o ideal. Eu não tinha prática de colocar ele no berço, sabe? Aquela prática que ensinam, coloca ele no bercinho e aí você fica acalmando ele, daí sai do quarto e volta e não sei o que. Eu não fiz isso, essa adaptação para ele dormir no berço. Eu geralmente colocava o Pedro já praticamente dormindo no berço, quando não já dormindo mesmo, mas o Pedro nunca teve problema de dormir. Então, o Pedro dormia na minha cama, o Pedro dormia no carrinho, o Pedro dormia no sling, o Pedro dormia no berço. Às vezes eu ponhava o edredom no chão com o tapetinho dele e ele brincava e ele às vezes dormia, mamava e já dormia por ali mesmo, dormia no chão. Então assim, o Pedro nunca me deu problema para dormir, nunca tive dificuldade de fazer o Pedro dormir em lugar nenhum. Mas embalei sim meu filho até onde deu, cantei para dormir, fiz dormir no colo, mamava, dormia mamando, às vezes dormia na minha cama, depois eu vinha trazer pro quartinho dele.
eu acho que mais importante do que seu filho dormir sozinho é você passar para ele amor, segurança. Então, assim, eu me sentiria muito mal se eu não tivesse feito isso de embalar, de cantar para o meu filho. E agora, com 4 anos, que ele já não quer mais isso, ele, né, ele gosta de dormir sozinho. Eu falo para ele, vamos dormir, ele vem, deita na cama e dorme sozinho. Não precisa estar aqui cantando, embalando, nem fazendo nada. Mas eu sei que eu fiz, eu curti esse momento, eu tive esse momento com ele. E agora ele já é um mocinho que não precisa mais disso, né? Mas eu acho que eu sentiria falta se eu não tivesse feito. Eu sempre sonhei de cantar para meus filhos, né? Então, eu tive esse momento com ele, né? De cantar, de embalar no colinho, sabe? Não tem nada melhor. Muitas vezes ele dormia e eu ainda ficava mais uns 5, 10 minutos com ele no colo, só pra curtir aquele cheirinho, pra curtir, né? Aquela coisinha. Eu sempre amei ver o Pedro dormindo. Então, assim, era muito gostoso. O Pedro dorme no escuro. Até hoje ele dorme no escuro, apenas com a luzinha aqui do bichinho acesa, ó, dá até pra ver a luzinha aqui, ó, tá acesa. Só com essa luzinha aqui e a luzinha do baby monitor dele, de presença. Mas o Pedro nunca dormiu com o abajur ligado, ele sempre dormiu no escuro. O soninho do dia, eu não tive problema também, porque o soninho do dia, ele fazia, então, de manhã e logo depois do almoço. No começo eles dormem mais, eu acho que nos primeiros 1 ano ele dormia até 3 cochilinhos por dia. E depois eles passam a ter só 2, depois de 2 anos eles passam a ter só o soninho da parte da tarde, então ele passa a manhã toda acordado, ele almoçava e daí tinha o soninho da tarde. Eu acostumei o Pedro desde pequeno, como nós dormíamos no mesmo quarto, então a TV sempre ficava ligada, as pessoas me ligavam, eu nunca deixei de atender porque o Pedro estava dormindo. Eu ficava mexendo no computador, televisão ligada, conversando com o meu marido, e ele estava dormindo. Então, assim, eu sempre acostumei o Pedro a dormir no meio do barulho. Então, acho que isso facilitou muito. O Pedro até hoje tem um sono super pesado. Depois que ele dorme por volta das 8 e meia, eu vou pra cozinha, eu vou lavar louça, eu vou limpar a casa, eu venho aqui no quarto dele, às vezes guardar roupa, guardo os brinquedos dele enquanto ele tá dormindo, e ele não acorda. Então, assim, eu acho que isso vai muito de eu ter acostumado ele desde bebezinho com o barulho, né? Ele nunca fica 100% em silêncio. E eu li uma matéria essa semana, inclusive, falando que o bebê não gosta de silêncio, porque ele fica dentro da barriga da mãe e eu fico ouvindo o som do útero, o som do coração da mãe o tempo todo. Então, às vezes, à noite, pode ser que o bebê acorde, nem é porque ele tá com fome, nem é porque ele tá incomodado com alguma coisa. Às vezes é porque fica tão silencioso que ele fica, opa, para lá, o que aconteceu? Entendeu? Onde foi a mamãe? Para onde foi todo mundo? Entendeu? Porque é muito silêncio. Então, até os especialistas falam para deixar tem um aplicativo que você pode baixar no celular, ou até mesmo deixar ligado, né, no YouTube. Tem alguns bichinhos que vêm com som de útero, ou o som de aspirador de pó, o som de exaustor, que faz o mesmo ruído do útero, que é o mesmo barulho que ele sentia na barriga da mamãe. Então, vale muito a pena pensar sobre isso. Eu vou tentar essa técnica com a Duda, né? Se caso ela acordar muito à noite, de deixar um aplicativo ligado com o som do útero para ela dormir, né? E aí depois eu conto para vocês como que é a experiência com a Duda. Essa foi a experiência que eu tive com o Pedro. Eu até hoje nunca tive problema com o soninho dele. Mas eu acredito que isso é muito da minha rotina. Eu sou muito rotina e eu não fujo da rotina dele nunca. Respeito muito isso, o horário dele de dormir. Procuro nunca deixar ele muito cansado quando eu saio e tudo, pra ele não sentir muito isso. Às vezes, quando eu saía com ele bebezinho, eu sempre já levava um pijaminha, que aí eu dava o mamar no mesmo horário e tentava colocar ele dormir por volta do mesmo horário, no carrinho e tal. E aí, quando eu chegava em casa, às vezes eu dava um pouquinho mais de mamar pra ele e colocava ele no bercinho pra dormir.
Bom, é isso, algumas dicas que eu tenho para dar a respeito do soninho do bebê. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário a respeito de soninho de bebê, vocês podem deixar aqui embaixo, tá bom? É isso aí. Beijo, se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque vem vindo um monte de coisa legal aí pela frente, um monte de matéria nova. E dá um curtida se vocês gostaram, tá bem? Um beijo, meu e da Duda pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!